Meu nome é Luiz Guilherme, eu sou sociólogo, tenho mestrado em comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, de mestrado que eu estou tentando rever agora, eu acabei escrevendo uma coisa que é justamente em cima daquilo que a gente chama de gerenciamento da percepção. Como é que é a história do gerenciamento das nossas percepções até os dias de hoje. E, bom, continuando falando sobre mim um pouquinho, eu sou mestrado, eu fiz parte de um coral chamado Garganta Profunda, fiz parte de uma banda chamada Inimigos do Rei, pesquisador, fiz pós-graduação em urbanismo, enfim, eu tenho uma série de títulos aí que são, pô, são títulos, né? Tem um blog chamado Bons Livros para Ler, né, que chama bonlivroparler.com.br, onde a partir do momento que eu vou conversar aqui, eu vou dando algumas dicas de livros também para a gente começar a falar. Bom, como eu estava falando antes, o gerenciamento de percepções, para mim, ele se dá. Para a gente começar sobre esse tema, propriamente dito, acho que é importante a gente conversar no início do século XX, que a mente humana ela foi apresentada, o consciente humano foi apresentado a um novo fator feito pelo Freud, descoberto pelo Freud, que foi exatamente o inconsciente. Né? O inconsciente ele era uma coisa que, quando ele foi colocado para o debate, teve muitos problemas em relação a isso. Principalmente, no caso, como ele era austríaco, os reis tinham uma certa aversão a isso, ou seja, ele tinha medo que esses poderes irracionais pudessem contaminar a ordem, a grande ordem. O que mais assustou, a ideia escondida por trás, é que todos os seres humanos tinham instintos perigosos. Né? O Freud inventou um método que ele chamou de psicanálise, e ao analisar os sonhos e associações livres, ele desenterrou, né, forças incrivelmente poderosas dentro dos seres humanos. Né? E essas forças elas acabaram se tornando, se mostrando, principalmente no período da Primeira Guerra Mundial, onde os instintos mais selvagens da humanidade foram mostrados para todos nós, para as pessoas da época. Né? Naquela época, teve um cara que, para mim, foi um cara assim, fundamental, que mudou a história dessa nossa psicologia que nós entendemos hoje, que nós vivemos refém dela. Que o nome dele chama-se Edouard Bernays. Não sei se você já ouviu falar nele. Edouard Bernays? Não. Edouard Bernays é o seguinte, ele era o sobrinho, foi sobrinho do Freud, e ele é um cara que... E ele não foi um cara que... Ele era sobrinho do Freud por parte de mãe. A mãe era irmã do Freud e o pai era irmão da mulher do Freud. E esse cara, depois da Primeira Guerra Mundial, quando os Estados Unidos venceram a guerra, no meio das negociações do Tratado de Versailles, e que tudo terminou da forma como terminou, ele invocou ele era, no caso, ele trabalhava com Woodrow Wilson, que era o presidente dos Estados Unidos na época, e ele colocou para o Woodrow Wilson repetir a seguinte frase: foi a vitória da democracia, da liberdade sobre as forças que estavam em jogo ali. Apesar de que essa vitória tenha sido um pouco estranha, porque não foi uma vitória, os próprios alemães não consideravam aquilo que tinha sido uma vitória, mas para os aliados, essa ideia de democracia foi assim, uma coisa assim, que quase que elevou o Woodrow Wilson a uma posição assim, de um status que, na verdade, nem merecia. E ele próprio, o próprio Woodrow Wilson, ficou extremamente impressionado com esse
com o efeito que a libertação do povo, a noção de democracia, e vai ser essa noção de democracia que os Estados Unidos cultivaram durante a Primeira Guerra Mundial, que acabou se transformando até hoje como um instrumento de propaganda do capitalismo americano, né? Pois bem, quando o próprio Eduardo Bernays ele tem ele ficou assustado com aquilo, né? Ele não percebia que aquilo pudesse ter atingir de uma forma tão grande, de uma forma tão profunda as forças aliadas que estavam ali. Pois bem, quando o Bernays viu o entorno do presidente americano, começou a se perguntar se era possível utilizar esse mesmo método que ele utilizou através dessa frase em termos de uma persuasão de massas. E aí que ele começa a estudar as obras do Freud, ele começa a estudar a obra desse autor aqui, ó, Gustave Le Bon, que é Psicologia de Massas, começou a estudar o Pavlov, começou a estudar o próprio Freud. E a partir desses estudos, ele começa a entender, ele começou a perceber que a propaganda é o braço executivo do governo invisível. Ou seja, traduzindo, a gente pode dizer que as nossas mentes podem ser governadas, moldadas, e os nossos gostos podem ser formados, as nossas ideias sugeridas. E grande parte por homens dos quais nunca ouvimos falar, inclusive desse próprio Eduardo Bernays, que era o cara que foi o cara que introduziu aquilo que a gente chama de PR, né? Relações públicas, que hoje foi transformado em marketing, né? A palavra sugerida para a sua atividade ficou conhecida primeiramente como conselheiro de relações públicas. Quando ele monta um seu escritório, né, a primeira coisa que ele precisava era... os Estados Unidos ainda era uma indústria, que era um país que tinha um potencial muito grande de industrial, produzia muito, era um país que estava se organizando no cenário internacional. E só que acontece o seguinte, que os produtos que apareciam no mercado eram produtos que tinham valor meramente de uso. Ou seja, você tinha uma camisa, você pega, usa e substitui por uma outra camisa. Só que o Eduardo Bernays faz exatamente, ele transforma exatamente isso num fenômeno de massa, ou seja, ele vai manipular esse inconsciente para transformar essa necessidade em algo totalmente diferente, ou seja, ele vai transformar necessidade em desejo. Essa é a grande mudança, o desejo de ter uma coisa. E quando ele faz isso, ele monta um escritório e assessora, ele coloca psicanalistas dentro do escritório para trabalhar justamente esse inconsciente. E o primeiro momento em que os Estados Unidos vai se defrontar com isso, ele fez a primeira propaganda quando ele pegou o primeiro grande produto, que foi o cigarro, o Lucky Strike. O Lucky Strike era um cigarro, porque até então as mulheres não podiam fumar em público, né? Não podiam fumar em público. E ele faz exatamente o seguinte, o que ele transforma? Ele pega o cigarro, ele contrata a revista Vogue, simula uma manifestação pelo sufrágio universal, e o cigarro nada mais era do que a tocha. Ou seja, uma forma que as mulheres tinham de desafiar, né, o pênis masculino era ter o seu próprio pênis. Isso nas palavras dele, seria uma coisa dessa assim. O poder do pênis e da força sexual masculina, Bernays queria que uma ideia para desafiar esse poder masculino, e as mulheres fumariam, porque assim ela teria o seu próprio pênis. Isso numa visão psicanalítica. E a pedra angular era a tocha da liberdade. Qual é a tocha da liberdade? É o cigarro aceso. As mulheres, que como
quem vai, todo mundo sabe que aquela estátua da liberdade é uma estátua que quase que um sinônimo do conceito de democracia nos Estados Unidos. A tocha da liberdade nada mais nada menos que era o cigarro aceso. Esse era o conceito. E, a partir daí, a lição que esse movimento publicitário trouxe foi que os objetos irrelevantes acabam se tornando símbolos emocionais, né? E o consumidor não estava apenas comprando algo, mas ele estava se envolvendo emocionalmente, pessoalmente, com um produto ou um tipo de serviço. E o verbo, para ser conjugado nessa relação, não é o que você acha, ou seja, consciente, mas o que você sente. Ou seja, qual a melhor forma de o que você precisa sentir para ter aquele objeto. E, a partir daí, a conexão aqui é emocional com o produto e o serviço. E o que esse Eduardo Bernays estava fazendo era o seguinte, era uma revolução, né? As grandes corporações ficaram fascinadas com essa nova abordagem e começaram a produzir em massa. Ou seja, aquela antiga sociedade que era de cidadãos se transformou numa sociedade de consumidores. Essa é a primeira modificação que a gente vê na percepção, no gerenciamento dessa nova percepção. É a transformação da sociedade de cidadãos para a sociedade consumidora, para uma sociedade de massas, uma democracia de massas. E o cara que teve e o cara que foi o CEO, né, do Lehman Brothers, aí eu vou fazer aqui uma aspasinhas aqui que eu vou abrir, que ele diz o seguinte: devemos mudar a América de uma cultura de necessidades para uma cultura de desejos. As pessoas devem ser treinadas para desejar, para querer coisas novas, mesmo antes que o antigo tenha sido totalmente consumido. Devemos moldar nossa mentalidade na América. Então, nós estamos vendo aqui a primeira forma de gerenciamento disso. Mas só que isso acabou se tornando assim, o cara encheu, ele ficou muito rico com isso. E com isso, desfiles de modas, o capitalismo americano começou a investir em lojas de departamentos, né? E para justamente, a partir desse momento, expressar esse sentimento interior, né? Mas só que acontece o seguinte, o que estava sendo desenvolvido, havia muitas críticas em relação a isso, né? O primeiro livro que começou a abordar a primeira crítica em relação a essa nova sociedade que estava se formando, foi exatamente esse livro aqui, O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, onde ele faz uma crítica a essa sociedade de consumo americana. Mas só o que eles não contavam, foi em 1920, houve o quê? Houve a crise de 29. E essa crise de 29 acabou ocorrendo, teve um efeito dramático. Primeiro porque o Estado americano, ele começou a não admitir mais o livre mercado, né? Para reconstruir. E como é que ele poderia... Aí que está. Como houve muito descontentamento, porque muita gente sendo jogada fora do mercado, tinha que haver alguma forma de você prever, de você controlar esse inconsciente coletivo, né? Esse inconsciente coletivo que o Bernays havia forjado quando eu falo Eduardo Bernays, deixa eu te contar, vários Eduardo Bernays foram surgidos, não foi só um cara, foram vários, mas ele é o cara, foi o fundador disso. Bom, nessa crise de 29, houve a questão, os nazistas ocuparam o poder e o Roosevelt acabou decretando o New Deal, né? E esse New Deal funcionou, né? Ele acabou funcionando, mas sempre com o conceito de democracia na América, né? O conceito da democracia na América é o conceito que vai nortear
a história desse país no século XX. Quando o Hitler, quando chega na Alemanha, todo mundo sabe que ele não é um cara muito democrata, né? E ele pega as ideias do Bernays, né? E o Goebbels pega as ideias do Bernays, dizendo o seguinte, que quando os nazistas chegam ao poder, um dos primeiros atos foi abandonar o livre mercado, né? Ou seja, por quê? Porque o livre mercado era uma coisa muito instável. E como o provável crash de Nova York, né? E o lazer dos trabalhadores, tudo era mais ou menos planejado. E aí uma coisa importante que era um tema. E ao controlar a sociedade, o que ele fazia? Ele transformava a libido, concentrava no caso, no Hitler, a libido, onde todos concentravam aquela libido no Hitler, isso numa linguagem freudiana, e o lado agressivo, justamente, os instintos selvagens, ele jogava em cima dos judeus. Então, vamos lá, então vamos recuperar. Então, nós estamos aqui pegando como se manipulam os conceitos freudianos a partir de todo mundo sabe, o Hitler perdeu, a Segunda Guerra Mundial aconteceu, só que enquanto... Aí tem uma outra questão aí, outra mudança de percepção, de dizer o seguinte, quando o Eduardo Bernays deixa essa coisa psicológica, o Roosevelt rejeita essa forma psicológica, ele aposta exatamente no consciente. E aí é que surge o cara chamado George Gallup, que é o cara que inventou as pesquisas de opiniões, né? Ou seja, ele rejeitava as visões desse Bernays, onde que os seres humanos estavam à mercê das forças inconscientes e, portanto, precisavam ser controladas. Mas o sistema do Gallup era justamente de pesquisa de opinião que baseava na ideia de que as pessoas podiam saber o que queriam. E eles argumentavam que era possível medir, prever as opiniões e o comportamento do público se alguém fizesse perguntas estritamente factuais e evitasse manipular suas emoções. Aí, então, nós temos duas formas de perceber olha como é que a gente está mudando as formas de gerenciamento de percepções. Nessa luta ideológica dessas duas visões, né, de seres humanos, sobre os racionais e os racionais, acabou que o próprio Freud, no início da Segunda Guerra Mundial, ele fizesse aquele famoso livro que está na civilização. O Mal-Estar da Civilização, exatamente. Foi no Mal-Estar da Civilização que ele chega e fala que o Freud diz que as forças, que a civilização é o único meio de aplacar a irracionalidade, a força da irracionalidade humana. E essa força da realidade humana, ela precisa, a civilização precisa, tem uma palavra que é impedir, sublimar, exatamente, sublimar as forças, essas forças que elas venham para o entorno do social. Agora, outra coisa importante também, que o que aconteceu nessa guerra, que 40% da guerra, dos soldados que lutaram na Segunda Guerra Mundial, todos voltaram com problemas psicológicos. E foi exatamente aí que a análise freudiana começa a entrar de sola em cima disso. Por que eles voltavam assim? Então, as pessoas, eles notavam que todos os soldados, quando voltavam da guerra, eles voltavam com uma necessidade muito grande de revisitar o seu passado, né? Ou seja, uma regressão ao passado. E isso aí foi uma coisa que foi notada. Então, vamos pular para não ficarmos muito repetitivos. A psicanálise, ela foi criando, a sociedade de massas foi sendo criada, e isso também tinha suas implicações.
né? A psicanálise ela formou, principalmente nos Estados Unidos, essa nova. Só para fazer um breve parênteses, eu estou falando muito dos Estados Unidos, mas porque a nossa sociedade de consumo ela tem muito a ver com com a sociedade de consumo americana. Né? A história da nossa sociedade, aliás, o mundo, ele acaba abstraindo ele acaba consumindo essa visão de mundo. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, nesse período surgem críticos a essa. Dois críticos a essa sociedade. Um de origem árabe, chamado Khattab, que é um dos ideólogos da Irmandade Muçulmana, que ele morava nos Estados Unidos, e quando ele volta para o Egito, ele vê exatamente as pessoas consumindo tudo que os americanos estavam consumindo. Então, ele tinha essa relação entre a religião e a política era uma forma de conter as pessoas no seu eixo, o seu norte. Assim como também, por parte dos Estados Unidos, surge um novo crítico a essa nova sociedade, que é o que ele chamava que cultivava o relativismo das ideias, não cultivava princípios, que é justamente o Léo Strauss, que é o cara que vai influenciar teóricos como Horowitz, como Alan Bloom, como Francis Fukuyama, né? Um novo conservadorismo começa a aparecer nos Estados Unidos como crítica a essa, e que vai acabar redundando na chegada do Ronald Reagan no poder. Mas antes de chegar no Ronald Reagan no poder, eu quero só avançar mais um pouquinho, que as elites achavam o seguinte, que os indivíduos sozinhos eles não tinham condições de serem eles próprios, né? Eles precisavam de um controle. Não eram capazes de serem deixados sozinhos, de ser cidadãos democráticos. Eles entendiam que para criar condições para a sobrevivência da democracia no futuro, e aí eu acho que entra a influência da família Freud, principalmente da sua filha, né, que a psicanálise começa a entrar nas famílias americanas. Todo mundo todo mundo tem um psicólogo, todo mundo tem um psicanalista. E virou uma empresa que muita gente ganhou muito dinheiro com isso. Né? Mas só que a Ana Freud, ela pegava justamente a partir do livro da civilização, desse livro, O Mal-Estar da Civilização, em cima desse livro principalmente, ela falava justamente o seguinte: bom, nós temos que fazer com que esses desejos, só os desejos do consumo prevaleçam, e não os desejos propriamente ditos. Então já estava se configurando aí, repetindo essa forma de percepção, né? Que era uma coisa sendo manipulada pelo mercado e que acabou gerando uma grande quantidade de enriquecendo muitos psicanalistas. Mas isso já estava começando a ser questionado. E foi Hollywood, e aí até só para fazer uma coisa, Hollywood foi muito introduzida no início da sociedade de consumo, eu só esqueci de falar, foi muito utilizada na sociedade de consumo para vender produtos, etc, etc. As psicologias das mercadorias, um vestido. Quando você usa um vestido, você é uma pessoa. Quando você usa outro vestido, você é outra. Quando você usa uma marca, você é uma pessoa. Quando você usa, ou seja, você é uma forma de você se diferenciar. E é nessa sociedade que começam a surgir os críticos. Um dos críticos é justamente o William Reich. O William Reich ele acha o seguinte: a crítica que o William Reich faz a Freud, ele foi aluno do Freud, foi
defenestrado pela Anna Freud, a crítica que o William Reich e o Marcuse fazem é exatamente o seguinte: não, o nosso inconsciente está ok. O que faz com que o nosso consciente seja uma coisa inadministrável é exatamente a nossa sociedade que provoca esse tipo de deformações. E o que eu posso falar mais sobre isso? Bom, eu posso falar mais porque é o seguinte: muitos filmes eram exibidos. Pode parecer uma coisa assim meio estranha que eu estou falando, mas só para que vocês tenham mais ou menos a ideia, e vocês têm, provavelmente muitos de vocês já sabem disso melhores até do que eu, todos tinham essa coisa, o psicológico também ia no cinema também. Né? Você vê o Hitchcock mostrando o lado psico, esses lados, os lados obscuros da nossa alma, enfim. Então, até que aconteceu que o seguinte: o reino da psicanálise já estava começando a entrar em colapso, principalmente quando atingiram, nos anos 50, começaram a declinar, quando uma paciente chamada Mary Moore, que tinha sido paciente de um psicanalista proeminente, acabou se matando. Né? O que acabou levantando muitas questões sobre a eficácia dos seus métodos. Então, os livros que apareceram e os influenciadores já se manifestaram contra os psicanalistas, dizendo que o sistema que ajudaram a construir se baseava numa obsolescência programada e ajudava uma pequena elite a enriquecer, explorando e controlando as massas por meio de fabricação de produtos que reprimiam e realizavam seus desejos ocultos. Portanto, se o pêndulo estava para um lado, os psicanalistas agora são acusados de construir uma sociedade que corrompe o indivíduo inocente, em oposição à ideia freudiana do indivíduo mau e perigoso, que era uma ameaça à sociedade. E aqui eu gosto muito de citar aqui o Arthur Miller, que resumiu muito bem quando ele diz que existe um preconceito muito grande em relação ao sofrimento. O sofrimento é um sinal para a sociedade lobotomizada. A felicidade é o máximo que você pode alcançar, a felicidade do consumo é o máximo, que o sofrimento é um sinal de fraqueza, ou mesmo um sinal de doença. As maiores verdades que conhecemos surgiram através do sofrimento das pessoas. A grande questão é que não se trata de varrer por debaixo do tapete, mas informar da sua existência em nossas vidas ao invés de curar e evitá-las. É melhor assim do que aquele senso lobotomizado que as pessoas chamam de felicidade. Libertar o sofrimento, segundo Arthur Miller, numa crítica à psicanálise naquele momento que ele estava vivendo, era conviver. William Reich que descobriu, que começou a entender o eu interior, que esse eu interior não precisava ser reprimido e controlado, ele deveria ser encorajado a se expressar. E dessa expressão surgiria um novo tipo de ser humano mais forte em uma sociedade melhor. Se o trabalho da sociedade seria reprimir e controlar esses impulsos perigosos, Reich entendia o oposto. Ou seja, as forças inconscientes dentro da mente humana eram boas, mas foi a repressão da sociedade que as distorceu. Ele estava convencido que havia descoberto na energia libidinal algo que ele chamava de energia orgone, ou energia orgone. E a partir daí, que era segundo ele, era uma energia para viagem, enfim. Mas ele acabou sendo preso, né? Ele foi tratado como louco por essas descobertas, mas foi o Marcuse, o argumento do Marcuse, que era um aluno de esquerda do Freud, que atacava esse sistema de controle social. Ou seja, segundo Marcuse, existe um policial dentro de nossas cabeças e ele deve ser destruído. Ou seja, é uma crítica direta à psicanálise. Né? Ou seja, agora, nós estamos agora entrando na década de 60,
que é exatamente a década onde esse inconsciente ele se expande, né? Todo mundo é uma crítica a essa cultura do consumo, né? Essa cultura do consumo. É uma crítica aos valores materialistas, ao sistema de governo, à economia pessoal do egoísmo. Aí nós estamos vendo mais as relações de pertencimento, em que as comunidades hippies. É que relacionar esse sentido de coletividade, né, que tinha no movimento hippie, de Isso. movimentos políticos contra a guerra do Vietnã, etc., né, com uma mudança nessa democracia do Woodrow Wilson, né, essa ideia de democracia que não corresponde de fato efetiva. Né? É. Então, e em cima disso, só para também pegar o próprio Eduardo Bernays, por exemplo, aí começou a época por causa dos conflitos com a União Soviética. Por exemplo, um caso que é citado, que é na Guatemala, quando um coronel ele tinha a United Fruit como cliente, e a United Fruit foi impedida por causa de uma revolução guatemalteca. Enfim, um coronel guatemalteco, que ele expulsa o United Fruit, e o Eduardo Bernays faz exatamente o seguinte: ele entra um outro elemento dentro dele, e que ele começa a estruturar em cima da sociedade americana, e que é em cima disso que vocês estavam falando, o medo. O medo é um sentimento altamente volátil e incendiário. Então, o que o Bernays fez? Bom, a Rússia se instaurou na Guatemala. E na Rússia, se instaurando na Guatemala, está ameaçando a nossa democracia. E a nossa democracia não pode ser. Nós não podemos deixar os russos vencerem. E para isso nós temos que derrubar esse cara. E foi esse processo foi que acabou desencadeando golpes de Estado na América Latina inteira, inclusive aqui no Brasil. Mas voltando sobre esse ponto que você está falando, é que uma coisa que é importante. Nesse movimento, nessa crítica à psicanálise, surge um novo eu. Né? Um novo eu e uma nova sociedade que precisa ser colocada. Né? E para isso, todos foram persuadidos que se pudessem mudar a si mesmo, ser indivíduos saudáveis, mudando a si mesmo, então, em algum momento, toda aquela mudança positiva e a quantidade de pessoas envolvidas no processo transformaria-se num processo qualitativo. Ou seja, isso é uma coisa que é muito legal, que o Martin Luther King falava. O que o Martin Luther King falava? O Martin Luther King tinha uma crítica que eu considero que ele falava o seguinte, que é claro que queremos viver, abre aspas aqui, é claro que queremos viver uma vida bem ajustada para evitar personalidades neuróticas e esquizofrênicas. Mas ao chegar à minha conclusão, Martin Luther King falando, gostaria de dizer que algumas coisas em nossa sociedade e algumas coisas em nosso mundo que me orgulho de ser desajustado. E apelo a todos os homens de boa vontade a serem desajustados. Devo dizer que nunca conseguirei ser ajustado à segregação racial. Não vou conseguir nunca me ajustar ao preconceito religioso. Não pretendo nunca me ajustar às condições econômicas para tirar as necessidades de muitos para dar luxos a poucos. Não deixe milhões de filhos de Deus em uma gaiola hermética de pobreza no meio de uma sociedade rica. Então, ou seja, temos que nos transformar. Para transformar a sociedade, nós temos que nos transformar primeiro. Esse é o germe. Técnicas psiquiátricas começaram a surgir nessa época. Uma delas era colocar um negro e um branco radical juntos para discutir, fazer aquele chamado psicodrama, né? Aquele psicodrama, a história do psicodrama começa a surgir também nessa crítica, né? E esse comportamento aí surge um novo eu. E esse novo eu são os eus expressivos. Esses eus expressivos é que começavam a surgir dentro dessa crítica, desse novo homem que estava surgindo, emerge
esse eu expressivo, que eram produtos que expressavam a sua individualidade, sua diferença, em face de um mundo conformista. E isso, as empresas americanas não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. As empresas americanas, quando viu o surgimento desses eus expressivos, né, anteriormente, as mercadorias sempre tiveram um envolvimento muito mais um significado emocional. O que havia de novo agora, nesse novo eu, era a individualidade, que é exatamente esse nascimento que nós estamos vendo, que é o nascimento desse ultra-individualismo que nós vivemos nos dias de hoje. Ou seja, que cada consumidor tinha um perfil. Qual o produto que me expressa? Sua música pessoal, suas roupas pessoais, para dizerem ao mundo quem são. Né? Mas os fabricantes não tinham ideia do que estava acontecendo. E grupos operacionais, aí que está, grupos operacionais foram criados para descobrir como atrair esses novos, descobrir quem são esses novos indivíduos. E foram todos, aí botaram todos os que pertenciam a essas empresas a frequentarem shows de Bob Dylan, a frequentarem teatro, a frequentar todas esse movimento cultural que estava emergindo. Como cooptar esse movimento? Desculpa. Mas isso acontece mais tarde, né? Porque na década de 60, lá com Woodstock, depois o maio, mas eu falei maio de 68 na França, a gente tem uma tendência a um movimento mais não individualista. Sim, sim. No caso, o que surgiu foi uma coisa mais ou menos que aconteceu, foi o mesmo sentido que aconteceu agora recentemente, na Primavera Árabe, no Occupy Wall Street. Eram movimentos que aconteceram mundialmente, mas isso aí haviam líderes nessa época. Quem dava um suporte filosófico para essa época? Sartre, Foucault. Já havia outros teóricos, como o estudantis Daniel Cohn-Bendit, o próprio aqui no Brasil, que era o Vladimir Palmeira, que na época era o presidente da Zé Dirceu? Zé Dirceu, exatamente, Zé Dirceu. Então, todas essas pessoas começa a emergir uma nova forma. Só que acontece que nesse período, nessa década de 60, as empresas não sabiam lidar com isso. Não sabiam lidar com isso. Então, eles estavam justamente mandando seus informantes para dentro desse movimento, dessas coisas, desses levantes que estavam acontecendo. E os hippies, de uma certa forma, vendo, e aí tem uma famosa frase do Timothy Leary, que ele falava o seguinte: olha, esqueça a política. Esqueça a política. Vamos transformar, vamos fazer os nossos núcleos. Vamos fazer os nossos núcleos, nossas comunidades. E é dessas comunidades que surgiria um bom homem, um futuro grande homem. Só que dessas comunidades, como eu estou falando, que nasceu uma nova cultura, que essa nova cultura ela desafia o poder do Estado, que é exatamente a contracultura, uma coisa muito semelhante que aconteceu com o dadaísmo, né? Que era exatamente a anti-arte, né? Que era o dadaísmo, que foi a anti-arte, e essa cultura foi exatamente a contracultura. E essa contracultura que estava desafiando, que desafiou. Alguma coisa aconteceu depois disso que inverteu, né? Aí nós chegamos nessa situação que hoje em dia prevalece, um retorno ao consumismo e ao que você chamou de desejo de ter coisas assim simbólicas, né? Roupa de marca, tênis. Isso. Não, mas para chegar aí, temos um outro ponto que eu acho que é o ponto mais interessante, antes de chegar aí, que eu acho isso aí que eu acho um ponto interessante. Que é o seguinte, como eu disse, a política ela vai perdendo sentido, ela vai sendo substituída por quê?
pelo estilo de vida, por um estilo de vida. O desejo de pensar mais em si mesmo. Surge o senso grandioso de si mesmo. E vários revolucionários da época embarcaram nessa direção. O verniz utilizado era o socialismo em uma pessoa. Ou seja, eu sou uma pessoa socialista, eu me relaciono, mas como pessoa, não mais como grupo. Eu sou somatórios de indivíduos. Né? E o capitalismo acaba desenvolvendo toda uma indústria de desenvolvimento de produtos para evocar um senso maior desse eu que estava surgindo. E essa preocupação consigo mesmo e com o interior viajou, se espalhou por toda a sociedade na direção da década de 70 até a década de 80. E a grande forma era como se tornar autoexpressivo. Existe uma música da Madonna, quando a Madonna, não sei se você se lembra, chama de Express Yourself. Express yourself, yeah, yeah, want to be right now, and to show you how. Express yourself, ou seja, expresse. Essa virou a grande máquina do início dos anos 80. Foi quando a Madonna pega esse gancho e fala assim, bom, eu quero me expandir, eu quero me expressar. Todo mundo tem esse direito de se expressar. Mas como a indústria vai se expressar se a indústria foi justamente para fazer todo mundo igual? Não, nem todo mundo agora vai ser igual. Nós vamos ser diferentes. A indústria vai ter que se diferenciar, vai ter que se adaptar. Mas eu acho que você pulou uma coisa aí que na música foi assim, uma forma de liberação do corpo, mas dentro de uma dança meio mecânica, né? Não é uma dança, era uma dança meio estereotipada, né, da discoteca, mas era um um ritmo muito mecânico, né? Mas isso aí na música, eu não sei nas outras áreas da cultura, mas na música está entre o rock de Woodstock, o movimento hippie, no meio disso teve a discoteca. Mas veja bem. Olha como que as coisas se repetem, né? Só que com embalagens diferentes. Quando você vai, eu, por exemplo, que eu sou dessa época da discoteca, quando você vai numa discoteca, você não vai de hippie. Não, você vai com uma roupa diferente. E aí houve uma transição, houve uma mudança aí que eu não sei explicar, mas... Mas é isso que eu estou tentando, não sei se eu estou tendo sucesso, mas eu vou amadurecer mais à frente, que eu vou tentar exatamente melhor do que eu. Essas vastas gamas de novos desejos se ajustou, acabou que a indústria capta esse desejo, né? Esse consumidor sem fim, ele regenera a economia americana. A ideia original, que é a liberação do eu, criaria novos tipos de pessoas livres de restrições sociais. Essa mudança radical, olha só, pessoas livres, mas indivíduos. Mas eram indivíduos. Não faziam parte mais de um não tinham suas formas de ser. Não sei se vocês se lembram, no Jornal do Brasil, tinha uma coluna no Brasil chamada Perfil do Consumidor. Você mostrava o que você vê, qual é os seus gostos, a partir daquele perfil do consumidor, você definia aquela pessoa. Então, por exemplo, e você vai vendo que, apesar das pessoas quererem ser diferentes, elas acabam sendo iguais, porque muitas pessoas, por exemplo, vamos supor que você goste de iPhone, e eu também. Não sei se você gosta, mas vamos supor que nós dois a gente se amarre. Isso já nos faz, e assim como várias pessoas que gostam de iPhone. Então nós somos também, apesar de todas essas diferenças de ser, de vestir, de se comportar, acabamos sendo iguais aos outros. Só que individual é uma soma de individualidades onde que várias pessoas acabam se... Havia um grande problema nessa história toda aqui.
fazer produtos para que as pessoas desejam se expressar significa criar variedade, né? Os eus expressivos, express yourself, ameaçavam todo o sistema, como eu tinha falado agora, dessa galera que estava surgindo. Ele conseguiu traduzir esse fenômeno na realidade e ele chegou à conclusão que não existe um eu fixo, um eu original. Eram feitos em camadas. Eram feitos em camadas. Só que ele chega à conclusão, quando chega essas camadas, elas acabam dando o seguinte, à medida que elas eram retiradas, descobriu-se que o que restou desse indivíduo? Nada. Né? É como uma cebola, você descasca uma cebola, você vai descascando, vai descascando, vai descascando, e depois você não descobre nada. E isso é o ponto final do existencialismo. É o ponto final do existencialismo. No seguinte sentido, descobriu-se que as pessoas não eram apenas sem sentido e vazias, mas que era esse vazio e sem sentido, e que nisso há essa falta de sentido das pessoas é que dá às pessoas uma enorme liberdade. Isso é bem... Sartre falava isso. Né? Todas as restrições, todas as regras que você impôs a si mesmo já se foram. E o que resta de você é nada, e nada é um lugar extraordinariamente poderoso para se firmar, porque é somente do nada que você pode criar, e a partir desse nada as pessoas foram capazes de inventar uma vida permitindo que criassem a si mesmo. Para se inventarem, você poderia ser o que queria ser. Ou seja, parte de uma premissa, por incrível que pareça, o sistema capitalista é uma coisa muito, muito louca mesmo. Ele se apropria dessa máxima do Sartre para se transformar em consumo. Um outro cara chamado, um cara também importante, chamado Abraham Maslow, que ele acabou criando uma chamada pirâmide das necessidades, ou seja, você fornece a base para os negócios segmentarem a sociedade em grupos que tinham seus próprios desejos. E também ficou claro que havia um limite para ser diferente. As maneiras como as pessoas gostavam de se expressar podiam ser categorizadas. Elas chamavam esse método de sistema de valores e estilos de vida. Isso foi muito além dos métodos anteriores de demografia e classes sociais. Esse capitalismo ele vai se transformando. Ou seja, essa forma de ser do capitalismo ela vai ter que mudar. Então, o que eles falam? A partir do momento que express yourself, o Estado ele não tem mais nenhuma necessidade de se expressar. O importante, eu sou mais importante do que o Estado. O Estado tem que me servir, não eu servir o Estado. Aquele famoso discurso não pergunte o que você pode fazer, o que a América pode fazer pela América, mas o que você pode fazer pela América. E agora esse discurso do Ronald Reagan muda. Não é você que vai determinar o que eu quero. Não é o Estado que tem que determinar quem você é. É você que tem que demonstrar o que o Estado é. E para isso... E o que isso implicava? Bom, implicava tirar as burocracias do caminho, tirar o governo do caminho. O lema dele é: deixa o povo governar, deixa o povo reconquistar o governo, recuperar o controle de seu próprio destino, longe de uma remota elite de Washington. Foi um discurso radical e os republicanos acabaram vencendo. E olha só, outra mudança de gerenciamento de percepções, como as coisas como essas percepções vão mudando. Ou seja, antes era o que o Estado podia fazer por você, agora não. Agora sou eu. O Estado tem que me servir. E junto com ele vem Margaret Thatcher. Até esse momento aí, o tipo de interação social ainda era presencial e com os meios de comunicação de massa, né? O cinema, a televisão, isso. E os rádios, né? E vida noturna aí de clubes, né? Para dançar, etc. Aí, a partir da década de 90, progressivamente, isso vai mudando muito, né, com a comunicação não presencial, né? Sim, mas acontece que na década de 90 surge um grande fator que vai mudar totalmente o capitalismo mundial.
A queda da União Soviética foi um momento assim que eu considero crucial para a mudança desse capitalismo. Quando o Bill Clinton venceu as eleições americanas, ele tinha uma plataforma extremamente progressista. Só que chegaram para ele e falaram assim, olha, nós temos um déficit aqui e você não vai conseguir administrar esse déficit. Ou seja, a partir daí, a partir do Reagan e da Thatcher, eles implementaram justamente as sementes do que seria uma nova forma de economia. Ou seja, o presidente nada mais é do que um gerenciador do Estado. A política ela é sufocada pela economia. A economia ela torna-se uma coisa primordial. É a famosa estabilidade. Nós temos que ter estabilidade para cá, estabilidade para lá. E é isso que vai determinar essa nova forma. E isso, aí nós podemos jogar aqui para o Brasil, isso nos afeta, porque essa onda de estabilidade fiscal, dessas coisas todas que estão surgindo, surge pelo mundo inteiro. Nós estamos vivendo já um momento da globalização. E antes de entrar nessa globalização, é importante dizer que um livro muito importante, um livro fundamental que já previa isso, Neuromancer. Neuromancer é o seguinte, é um romance meio distópico, em que as grandes corporações elas vão tendo acesso a todos os seus dados. E a luta é exatamente a luta que você tem que estabelecer contra essas corporações. Ou seja, o que aconteceu com o fim da União Soviética, com o novo capitalismo, foi exatamente a vitória das grandes corporações financeiras, até chegar às grandes corporações como a internet, a Google, essas coisas, essas grandes empresas, que nós acabamos virando refém. A política ela perde. Ou seja, nós temos que gerenciar o que já existe. Não é à toa que o Lula, por exemplo, vamos pegar aqui pelo nosso Lula, que ele, para ser presidente, ele teve que escrever uma carta de intenções, a famosa carta aos brasileiros, em que ele afirmava que não iria mudar rigorosamente nada em função de manter exatamente essa era uma exigência que o mercado fazia a ele, se ele quisesse ser presidente. E é uma coisa muito interessante, que agora que está acontecendo, o Lula, que é um candidato agora em potencial, ele vai ter que reafirmar tudo isso para querer ser presidente. Nem à toa que está se discutindo hoje o quê? Uma alternativa de centro. Mas isso é uma outra questão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, hoje, no mundo inteiro, os presidentes, a política ela perde a sua eficácia em função da economia. Ou seja, a melhor forma, acho que nessa campanha, a campanha presidencial que nós tivemos aqui no Brasil, aquele cara do Partido Novo, que ele se colocava quase como um CEO do Brasil, né? É como se fosse quase um CEO do Brasil. Não era nem mais um presidente, era um CEO. Ou seja, nós temos que administrar a economia, temos que ajustar, e acontece o que está acontecendo? Está acontecendo uma realidade justamente distópica. Apesar de nós estamos criando essa... Então, eu vou fazer a primeira pergunta para você. Eu vou começar onde você praticamente parou. Tá? Então, o primeiro conceito que eu vou colocar, e daí eu vou fazer a pergunta do que a gente vai fazer. O conceito da criação do eu, o eu é criado por uma consciência. Essa consciência, para mim, é o movimento que se percebe ser dos estímulos que ela recebe. Isso. Então você pode brincar com a inconsciência e desperta um eu específico para alguma coisa, para algum consumo, inclusive. Então, quer dizer, é uma coisa bem, bem sofisticadinha. Uhum. E você parou, na última questão agora, você falou desse o neuromance ou coisa parecida, que você falou que agora o capitalismo tem os seus dados subjetivos. Tem a tua inconsciência na mão. E vai te moldar através do teu prazer. E vai te levar para onde? Eu coloco um governo que quero, onde quer. Vamos lá, obrigado. É o seguinte, Jacques, é o seguinte. O seu cartão de crédito, ele tem todos os dados que eles são monitorados permanentemente. Todo mundo sabe o que você tem. Existe um sistema global, onde que
todos os dados de todas as pessoas, você tem acesso de todas as pessoas. Quando eu digo que a política termina, quando você, por exemplo, se você é contra esse sistema, o que acontece? Se você quer derrubar alguém na política, ele vai lá, pega todo o seu histórico, suas declarações, tudo aquilo que você falou, tudo aquilo que você um dia disse de uma forma irrefletida, e vai lá e chega você, esse cara aqui que vocês querem? E é isso que está acontecendo. Nós estamos vivendo justamente o quê? A criminalização da política. Então, pegando isso que você está falando, as grandes empresas, elas não querem um presidente, elas não querem um político no poder. Elas querem gerentes. A economia, ela simplesmente tem que preponderar sobre as pessoas. Só que acontece o seguinte: nós estamos vivendo uma época em que a pobreza está aumentando. Então, e as pessoas estão, e a base da pirâmide está cada vez mais estreita. O que está acontecendo? O topo da pirâmide. No topo da pirâmide. O horizonte distópico que nós estamos vivendo é exatamente que a próxima sociedade viva, no caso do Brasil, viva praticamente porque os regimes do trabalho, essas mudanças dos regimes de trabalho, essas mudanças do capitalismo, essa inteligência artificial que está roubando empregos, tudo isso que vai surgir aqui no Brasil, nós vamos acabar vivendo de quê? De salário de desemprego, não, como é que chama aquilo? De Bolsa Família. Então, vai ser o básico para todos nós vivemos para manter a economia funcionando. É isso que nós estamos vivendo. Esse horizonte que eu fiz. Agora, em relação ao eu, é importante dizer o seguinte: essa ausência do eu, quando a gente descasca o eu, então o que acontece? Isso também se chama, eu chamo isso, e o Bauman chama isso, de narcisismo identitário, que é uma forma de dizer o seguinte. Bom, essa exposição aí impressiona pela extensão, né? Quer dizer, é um sistema aberto, está com ele aí, né? É incrivelmente extenso. Então, você colocou aí vários estágios, vários estágios, né, de aparência de novas realidades, etc. Mas, com certeza, isso não... aí eu faria umas considerações aqui. Eu não vejo como chegar a uma conclusão num sistema aberto tão extenso. Porque você o tempo todo está lidando com o sistema e aparecendo novos autores com ideias interessantes e vão enrolando a coisa cada vez mais. Uhum. Entretanto, eu acho que não é impossível o tratamento, não. Só que tem que mudar o enfoque. Em vez de tratar o sistema como um todo, mas é o quê? O cérebro humano, o que é mais humano, é o córtex, né? Uhum. Mas os répteis não foram desprezados, nem os mamíferos primitivos, está tudo aí. Você tem um nível reptiliano, um de mamífero primitivo, a tal ponto que aquele cidadão MacLean propôs uma ideia equivocada, fala de 3 cérebros. O erro dele está aí falando em 3 cérebros. Não, são superposições neuronais. Né? E eu diria o seguinte, então os répteis estão aí, e os mamíferos primitivos também. E, frequentemente, os répteis e os mamíferos primitivos dizem ao córtex o que a inteligência vai fazer. Todo esse aparato extraordinário que não para de crescer, é uma consideração. Eu falei hoje com... É o político? Eu acho que é. Ele escreveu um livro que vai ser lançado agora no fim do mês, um seminário brilhante do Alfredo, desculpe, do Siddhartha.
que citou. Esse livro Democracia tem uma questão muito interessante lá, que é o seguinte: como é possível fazer democracia se a mentira ganha da verdade? Né? Isso pode parecer absurdo, mas não é. Né? Então, neurocientificamente, o Siddhartha coloca isso de uma maneira extremamente simples. Ele mostra que aquele tal de núcleo cerebelo, se não me engano, o Jackson sabe mais neurociência do que eu, né? O núcleo cerebelo, ele é encarregado de pegar uma coisa qualquer e jogar para o cérebro, uma novidade. Né? Uhum. E o que acontece? E tem um outro núcleo ao lado dele, segmental, sei lá o quê. Vai acontecer o seguinte: o ser humano ele tem impulso de sobrevivência, de necessidade, mas ele tem também seus impulsos de satisfação de cara. Então, ele é mais comovido pelo espetacular, por notícias espetaculares, às vezes maldosas, etc. Isso é tão grave, essa questão do ser humano ser cativado pelo espetacular, ainda que seja destrutivo. Isso aí é um negócio terrível, que está ajudando a destruir a vida no planeta. Porque isso aí entrou na arte. Se você tirar a violência do cinema, o que sobra do cinema, da literatura? Em particular, pega a música russa, com peças incrivelmente belas, mas quando você vai ver a letra, você traduz o russo para o português, é guerra. Os temas e a tradição da humanidade, um meio de guerra, um meio de vida. Esse reptiliano e o homem primitivo estão muito no comando. E o que acontece? Essa psicanálise, tudo isso que colocou aí, descobriu aquela história do inconsciente, blá, 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 e que está vendo o quê? Que esse impulso para a satisfação, para o prazer, a indústria explorou isso de uma maneira incrível, você descreveu tão bem aí, né? O que é extremamente destrutivo. Né? E o que acontece? A indústria americana fez um trabalho extraordinariamente bem feito. O que é? Eles lançaram um sistema de seduzir o mundo, a sedução. Isso. Né? Vocês têm hoje mulheres construídas por impressora 3D, né? etc., fazem, etc. Além de seduzir o mundo, né? Cientificamente, eles estão muito na frente, porque eles empregaram a tecnologia científica para produzir a sedução. Por outro lado, eles produzirem também produtos nos quais o mundo passou a ser dependente. Então, aí fica muito fácil dominar o planeta, com a sedução e com a dependência. Né? Agora, então seria necessário fazer uma análise, analisar o ser humano o que vai ser um pouco enrolado. Eu não vejo como nós vamos levar políticos a entender essa coisa. E tem um outro fator importante agora que poderá mudar um pouco o rumo das coisas, é quando a humanidade, os jovens e os humanos em geral começar a perceber o seguinte: e continuar vivendo desse jeito, o planeta não tem muito tempo de vida, não tem muito tempo de vida no planeta, não. Não tem. Se continuar a destruição na velocidade que está, você tem a destruição material por um lado e a destruição de relacionamento por outro. Eu volto mais uma vez, pela milésima vez, a dizer que o Einstein está coberto de razão quando ele fala que a estupidez humana é um infinito. Ao não perceber isso tudo, o que os humanos tinham que fazer? É tentar proteger o planeta para persistir a vida, porque esse perigo sempre foi iminente. E agora que nós estamos vendo aí o quê? Nos Estados Unidos, você teve incêndios destruindo cidades. Tá? Incêndio incontrolável na Turquia, na Grécia, na Rússia, na Sibéria. No Brasil, parece que o nosso Pantanal está destruído, né? etc, etc. E nós vemos o seguinte, que isso não parece ser uma simples oscilação, não. Se você se entende que isso é uma tendência, etc., significa que nós estamos
perto de quê? De ver o... Pior que o fim é o antecedente do fim. Porque o antecedente do fim é feito de muito sofrimento. Você nota aí a Globo noticiando, você vê o mapa do Brasil, praticamente todo em vermelho. Cara, não sei se eu consegui colocar, que é exatamente o seguinte: é o gerenciamento das nossas percepções. Alguém gerencia as nossas percepções sobre tudo. Todas as nossas formas de pensar são gerenciadas. Gerenciar o corrupto, o político corrupto é um desastre. Né? Não importa. Importa o seguinte: uma coisa fica clara, que eu acho que talvez isso que eu acabei não concluindo muito bem, foi o seguinte: foi a falência da democracia. A democracia, ela fica, é uma coisa assim de voto. Nós não estamos mais votando na política, nós estamos votando em CEO. Né? Acho que a política, que é aquela coisa aquela coisa que eu acho que o Wright Mills falava muito bem quando ele fazia crítica aos sociólogos, que ele dizia que o fundamental é despertar não essa sociologia pequena, mas a imaginação sociológica. Isso a política perdeu. A política perdeu porque nós não temos mais como projetar algo que saia dessa mesma coisa. Eu vou chegar a chamar uma coisa, quando eu estava falando sobre a Primavera Árabe, Occupy Wall Street, enfim, essas coisas, tem uma coisa que aconteceu na Espanha, que eu me lembro muito bem, que foi o chamado 15M. Já vou falar nesse 15M? Não. 15M é o seguinte: assim como teve o 2013 no Brasil, teve o 2013 deles na Tunísia, e na Primavera Árabe, Occupy Wall Street, ou seja, o mundo inteiro entrou em combustão. Só que acontece o seguinte: ninguém queria mais partidos. Ninguém quer mais partidos. Então ficou aquela coisa. Na Espanha aconteceu uma coisa muito interessante. O que aconteceu? Que no meio daquelas manifestações, no meio daquelas milhares de bandeiras sendo levantadas, milhares de bandeiras sendo levantadas, que todo mundo se perdia, foi uma coisa que aconteceu exatamente aqui no Brasil também. Todo mundo começou a levantar bandeira disso, bandeira em 2013, bandeira daquilo, e quem ocupou aquele espaço foi a direita. Né? Quem ocupou aquele espaço foi a direita, que acabou nos dando esse cara aí. Só que acontece que na Espanha foi exatamente o contrário. Foi na Espanha onde que surgiu o Podemos, um partido oriundo dessa transformação, dessa manifestação. No Brasil, a coisa ficou como 30 centavos. Deu 30 centavos, a liderança foi e saiu fora. Quando a liderança saiu fora, ficou todo mundo falando da opção de coisa. E nessa opção de coisas, começou a descascar. O que tinha nessas coisas? Não tinha nada. Não tinha nada. Né? Hoje, se você for analisar bem, nós estamos até piores em termos sociais do que na passada, em 2013. Enfim, eu acho que a democracia, a política, ela perde seu elan, não, desculpa, não estou falando essa palavra. Ela perde ninguém se sente representado. Por que ninguém se sente representado? Porque ninguém me representa. No fundo, existe um hiperindividualismo que não permite que eu, por exemplo, frequente um partido, frequente um sindicato, frequente um movimento social, porque sou eu que tenho que... Fica tudo em função do eu. Tem uma frase da Ayn Rand, quando ela perguntou o que ela seria... Ayn Rand, você já falou? Já, né? Ayn Rand. Aquela anarco-liberalismo dela, que ela falou o seguinte: o que vai acontecer quando o mundo acabar? Ela falou assim: não, o mundo não vai acabar. Não, eu não vou acabar. Quem vai acabar é o mundo. Ou seja, o mundo está todo dentro da minha cabeça. Ou seja, ela morre hiperindividual. É isso que nós estamos nos tornando. E isso dificulta. E como a política nada mais é do que a negociação, a discussão,
Então a gente perde essa ferramenta poderosa e perdemos com isso, nós simplesmente desconhecemos, por exemplo, um fenômeno, vou dar só um exemplo. Cara, eu acompanhei muito o Donald Trump. Quando o Donald Trump surgiu no poder, eu fiquei impressionado com essa figura. Eu acompanhei ele desde as primárias. Numa boa, eu acompanhei a política americana toda. E comecei a entender como é que ele se comportava. Primeiro, ele era totalmente contra o partido. O discurso dele era direto. Ou seja, para as pessoas, para a América, para aqueles desempregados. E esse discurso nacionalista, que é o mesmo que o Bolsonaro fez, ele acabou vencendo essas eleições justamente como um antipolítico. Né? Um antipolítico. E como é que ele se manteve no poder? Ele se manteve no poder fazendo o seguinte: no Twitter, ele falava aquelas coisas absurdas todos os dias. Isso gerava uma repercussão enorme. Todo mundo, o Washington Post e o New York Times se juntaram. Eu sou assinante dos dois. Se juntaram, juntou-se com a CIA para derrubar o cara. Então fez uma grande frente ampla para derrubar o cara. Todo dia era para derrubar o cara. E ele ficava exatamente ali. Cada Twitter que ele passava era uma raiva que ele gerava. E o Twitter, como ferramenta, é uma coisa muito interessante. Quanto mais raiva você tem, mais Twitter você expressa. O Twitter tem essa função, você vê... Então, por exemplo, hoje a minha esposa chegou para mim e me mostrou uma frase do Bolsonaro, que eu falei assim, putz, ela está fazendo exatamente aquilo que o Bolsonaro está dizendo, ou seja, repliquem aquilo que eu estou dizendo. Só que o Bolsonaro não tem o Twitter, ele tem o cercadinho. Então, por exemplo, ontem ele mandou uma ótima que eu quero dizer, pode ser meio cínico, mas é do caramba, porque ele falou o seguinte: não, eu não quero feijão, eu quero armamento. Pô, Natuza passando, dizendo o seguinte: nós deixamos de ter governo. Aí começa. E ela replica, todo mundo replica. Replica todo esse cara. E assim que esse cara, essa é a ferramenta. Existe, ou seja, aquela máxima do Polônio com Macbeth, quando ele falava do Macbeth, ele dizia: a loucura desse homem não é uma loucura, essa loucura tem um método. É exatamente isso. São os Hamlets contemporâneos, que não são aqueles que seguram caveirinha, não, como dizia o Fausto Fawcett. Porque olha só, quando o Guilherme falou, né? Quando o Guilherme falou de Freud, tá bom, é uma boa retrospectiva, e uma das lives uma das apresentações que eu falei antes, a gente tem que começar a viver a nossa história também aqui nessas terras americanas, de 100 mil anos atrás, sem sair daqui, nós temos boas histórias. Porque tudo que nós estamos falando agora é colocar atenção na cultura europeia, na maneira que os europeus evoluíram e fizeram todas essas coisas, inclusive até o capitalismo. Ok, então devagarzinho a gente tem... Não, mas não é essa a pergunta não, mas devagarzinho a gente tem que pensar nisso. Aqui nós tivemos Cidade-Estado, nós tivemos Karlsruhe, nós tivemos os Olmecas, nós somos muito bons, sem a Europa. A Europa veio, dominou, bagunçou, e a gente fica falando, colocando atenção nos problemas europeus. Capitalismo, comunismo, nazismo, isso não é um problema nosso original, você entende? Não é problema nosso original. E se nós formos original, a gente tem uma solução para o ano 3000 melhor do que ficar remendando o velho. Isso é remendar o velho, tá? Agora você falou uma coisa de Siddhartha e maldade, que é legal ressaltar esse ponto muito forte e pegar Freud. Freud viu a maldade humana, ok? Digo para você, a bondade humana é muito maior, mas nós temos um tal de P300, que é quando aparece um estímulo raro. Nós damos valor para o que é raro ou que provoque algum medo, e é um valor a mais que o cérebro dá uma resposta automática. Então, se você falar uma besteira, você tem um sinal automático no teu cérebro. Mas durante o teu dia inteiro, você fez 1000 coisas boas. Se você fez uma coisa errada, o teu cérebro vai despertar ali. Então, isso é só mídia, é só jogada. Aí, quando o Celson falou de Einstein, ele falou de Einstein, dessa natureza mal do ser humano, eu gosto da frase do Einstein, Celson, que é outra. Você vê o mundo através da teoria adotada. Você não vê no mundo alguma teoria. A teoria já entrou em você, você já vê o mundo corrompido pela teoria que você adotou.
Você entende? E esse adotar a teoria é a parte do consciente onde nós recebemos estímulos subconsciente da mídia, da maneira, e aí eu entro uma coisa extremamente importante que eu acho que o Guilherme pode me ajudar bastante nessa fala. O marketing está colocando objetos de prazeres abaixo de 3 anos de idade. Vocês sabem o que é isso? É levantar um inconsciente coletivo muito maior. Porque toda vez que você usar em qualquer cultura o símbolo de céu, é a sensação que o humano teve antes de 5 anos. Esse é céu para todo mundo. Quem é Islã, vai ver Islã. Quem é cristão, vai ver Cristo. Quem é Buda, vai ver Buda. Mas é mais ou menos o que aprendeu antes de 5 aninhos de idade. E aí, quando você coloca esses brinquedinhos de marketing para a criança antes de 5 anos, você já está preparando o subconsciente dessas pessoas, e aí aparece um eu. O eu que quer a Barbie, o eu que quer a bola, o eu que quer isso, o que já quer, já está inserido. Por que isso? Porque nós não estamos olhando a nossa originalidade dos povos americanos antes do ano zero. Antes do ano zero, você entende? Nós temos que pular essa dicotomia, heterotopia. Isso é coisa de europeu. Honestamente falando, isso é coisa de europeu, não é nossa. Então, sacou a ideia? Então, nós temos que pular na frente, inverter o processo, olhar o que éramos aqui com tudo mata, mas com cidades-estado, uma certa distribuição, água sobrando, mata sobrando, e essa economia, nesse sentido, fazer o ano 3000 aparecer. E não ficar remendando o velho. Porque o capitalismo está velho. Tá, tudo bem, é válido. E é válido, porque trouxe bastante benefício, você entende? Mas está velho. E aí que eu falei para o Celson e para o Alfredo. Se o capitalismo, a alma do capitalismo, para nós refazermos, fazermos o capitalismo humano, a alma do capitalismo é o dinheiro. Para mim, dinheiro é liberdade líquida. Então o dinheiro tem que nascer no cidadão, ele não pode nascer no banco. Mudar, nós temos que mudar o processo. Deixa o capitalismo. Você entende? Então é uma coisa um pouco diferente. Agora, isso que você falou, Guilherme, é sério. Toda vez que o Bolsonaro fala qualquer besteira, o meu cérebro responde automaticamente, mesmo que eu não queira, porque isso é natural. É o P300, é o raro. O raro desperta. O bom a gente não desperta. Nós somos bons por natureza. Aí Freud falou que a gente é mal e fez uma teoria para vender coisas falando que a gente é mal. A gente não é mal, a gente é bom por natureza. Mas o mal dá ibope. Você pode usar o mal, porque mal dá ibope. Pega só, mesmo lá no Afeganistão, que deu essa barbárie todinha, tá? Pega toda a população do planeta. A quantidade de bens que cada indivíduo faz todo dia, a cada segundo. E vê a quantidade de mal que alguns indivíduos fazem. É menos de 1% da população. Nós somos bons. Você entende? Nós somos bons. Mas o marketing não dá mais. Com o Pestana, que a democracia está em colapso e tudo. Pô, o que aconteceu na eleição americana foi uma coisa inédita. Foi a maior participação eleitoral da história dos Estados Unidos. O Donald Trump, apesar de ter perdido de goleada do Biden, ele teve mais votos do que o Obama. Entendeu? Então, essa polarização é o que vai tender a ficar. Porque em todos os lugares, essa polarização está rolando. Na Espanha está rolando, que é o Partido Popular, que é o partido de ultradireita, que é o partido oriundo do franquismo. Você tem, nos Estados Unidos, vários sub-Donald Trumps estão aparecendo. Você vê no Brasil, na Argentina. Agora, o que o mercado quer é o seguinte: eu não quero que vocês mudem nada. Vocês podem discutir à vontade. O que eu quero é que manter o seguinte: é como se fosse uma mesa de mixagem. Eu estou mixando aqui a sua opinião aqui, ótimo, mas o produto tem que ser muito bom. Vamos mixar essas vozes e, agora, vocês vão ter que gerenciar essas vozes. A cacofonia, para nós, não adianta. Aliás, é o contrário. A cacofonia, em termos políticos, é ótimo, porque você não tem controle sobre nada. Então, quando você não tem controle sobre nada, a única coisa que tem controle é a economia, é o capitalismo. Agora, respondendo a sua pergunta sobre aquela coisa do Brasil anterior,
Quando eu estou falando isso, mais uma vez, quando eu estou levantando essa lebre aqui, eu estou falando muito dos Estados Unidos, porque lá é o berço da economia, desse tipo de economia que, inclusive, gerou o mundo, inclusive a gente. Né? Nem na Europa tinha isso. Né? A transformação do cidadão em consumidor foi uma coisa que primeiro aconteceu nos Estados Unidos. E isso... Agora, sobre o Brasil é o seguinte, eu tenho uma teoria, eu não sei, nós falamos uma língua europeia, assim como os Estados Unidos falam uma língua europeia, como o Canadá fala uma língua europeia, como a Argentina fala uma língua europeia, como todos os países da América Latina e América Central falam línguas europeias. Ou seja, a nossa colonização ela é europeia. Ela tem uma colonização. Nós somos europeus, de uma certa forma, nós somos europeus. Por mais brasileiros que sejamos... Agora, o que nós temos que construir, isso eu concordo com você, o Jackson, é construir uma narrativa. Nós não estamos infectados ainda. Nós não temos o direito de nascer nihilistas. Isso que eu quero dizer. Porque nós não passamos nem pelo iluminismo. Como é que nós vamos nos tornar nihilistas se passarmos pelo iluminismo? Pelo menos que a gente crie o nosso iluminismo. E isso invoca papel educação e várias coisas. Né? Que eu acho que essa nova economia ela não dá muita importância. Né? Ou seja, você ouvi a declaração do ministro da Educação há pouco tempo atrás, agora, que ele dizia o seguinte: não, nós temos que vincular a universidade às empresas. Né? Ou seja, é como se fosse uma linha de transmissão. Né? Ou seja, a universidade ela perde a sua autonomia, ela vira quase um cabo de grandes empresas para... E até falo um pouquinho do que o Celson falou do feijão com fuzil. Tá? Isso. O que eu percebi, e é fundamental no gerenciamento da percepção, é você tem uma ferramenta, você como indivíduo, para gerenciar a tua percepção. O que acontece no meu cérebro? Volta e meia, vem pensamentos e vozes de várias maneiras, a multidão falando, em mídia, não interessa. O gerenciamento da percepção é com a minha atenção e o meu propósito. E para isso eu tenho que ter perguntas. Isso. E você falou que o Gallup, quando apareceu, ele aparece com perguntas. Se você tiver a pergunta, você conduz as pessoas para tentar responder a tua pergunta. Está atrás da cenoura. Então, se você não tem a tua pergunta, você é a resposta de alguém. Você tem que ter a tua pergunta para conseguir gerenciar a tua percepção. Senão você é a resposta de alguém. Você entende? Porque você não tem pergunta. É. Então é fundamental você ter a pergunta e usar a atenção. Mas aí, mas depois do Celso... Rapidinho aqui. É o seguinte, se deixar a questão da percepção para o mercado, é uma espécie fim do mundo. Eu acho que nós temos o seguinte, sobretudo no Brasil, a universidade está sendo atropelada pelo mercado. A coisa, eu acho que está mais grave aqui do que nos Estados Unidos e na Europa. Porque as boas universidades europeias não estão deixando de pensar em pensamento e conhecimento, etc. Então, no Brasil, nós temos que dar um jeito de fazer, rever a universidade. Eu não entendo como é que no Brasil... Eu acho assim... desculpa, fala aí, Alfredo, desculpa. Eu vou fazer um pouquinho de contraponto com essa questão aí do gerenciamento da percepção e do individualismo. Indo um pouquinho na direção do que o Jackson sugeriu, da gente pensar assim, numa escala de tempo mais longa. Então, nós temos culturas tradicionais que continuam a existir. Né? E, conforme Piaget disse, né, toda a sociabilidade é baseada num certo grau de cooperação, pelo mínimo que seja. Né? Então, uma família, se não houver um mínimo de cooperação, essa família não consegue existir como família. Né? Uma empresa tem que ter, né, uma cooperação, mesmo que seja forçada, né, o tal de vestir a camisa da empresa. Né? Mas é claro que os empregados vão fazer isso em troca do salário, mas tem que existir uma cooperação entre os funcionários e os donos da empresa, os gerentes.
às vezes eu fico pensando, por exemplo, nos quilombolas, né? Eles vieram da África, mas mantiveram sua cultura em parte, e com o fim da escravidão se fixaram num ponto aí do interior do país, subsistindo a partir praticamente do nada, né? Quer dizer, eles tinham ferramentas mentais para sobreviver, né? Fazer cultura de algumas plantas, obter seu alimento, e estão aí até hoje. E eles não. Quer dizer, e tem uma série de setores da população em que as pessoas não são individualistas, nem podem ser, né? Se você pensar comunidades urbanas que estão excluídas praticamente do mercado, Maceió, a Universidade Federal. Então, ela, assim, até estava me falando hoje que assim, as pessoas muitos são subnutridos, isso já há uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, né? Havia uma subnutrição crônica, pessoas morrendo de carência nutricional, mas o pouco de alimento que eles conseguiam, eles dividiam entre si, né? As pessoas não são egoístas a si mesmas em detrimento dos outros, né? Então, a cooperação e a formação assim, de coletividades existe na nossa sociedade em vários nichos, né? Mas eu concordaria, assim, que quando a gente vai pensar na cultura de massa, né, a partir da televisão, numa certa época, né, principalmente a partir da televisão, e agora com as redes sociais, né, existe realmente essa formatação da percepção e do desejo nesses moldes que o Guigui colocou. Mas isso não... o Brasil é muito maior do que isso, tem outras realidades sobrepostas, né? E que há uma necessidade de haver sempre algum grau de cooperação entre as pessoas para que elas sobrevivam e elas consigam obter algum grau de satisfação, né? Então, assim, por mais que essas figuras que atuam na propaganda, né? O Guigui citou figuras importantes aí na história, né? Nós temos aqui no Brasil também os marqueteiros, né? Os ditos marqueteiros que fazem campanha política. Por mais que essas pessoas façam, elas não têm tanto poder assim de formatar a mente das pessoas, porque a própria vida, as necessidades da vida, levam as pessoas a agir de outras maneiras, que não são as formas que esses marqueteiros, esses publicitários gostariam, porque, né, todas essas campanhas, essas propagandas subliminares, esses direcionamentos, né, da percepção e do desejo, são voltados para determinados interesses, certas finalidades comerciais, em última análise, né? E de poder também, estratégias de poder de certos grupos e estratégias comerciais servindo a interesses aí de ganhos, né? Ganhos financeiros, materiais de certos grupos. Mas, quer dizer, eu concordo que existe esse tipo de ação dessas pessoas, dessas empresas e entidades aí, né? Instituições, mas eu vejo isso com um alcance limitado, porque isso aí, para usar um termo aí marxista até meio antiquado, né, tudo isso acontece no plano da superestrutura social, né? Agora, mas existe uma infraestrutura social que tem suas próprias determinações, né? E quando a gente fala que nós estamos numa crise por causa do desemprego, a volta da fome, né? Isso nós estamos falando da infraestrutura. Então, por mais que seja eficiente a ação... A gente acha o que é civilização, para falar deles, entendeu? Ou seja, os quilombolas, eles, na medida do possível, eles são felizes dentro de serem quilombolas.
A gente não pode dizer, bom, ele não tem televisão, pô, não tem internet, são um bando de infelizes, que eles não têm internet. Não, eles querem o quê? Comer, eles querem se educar, eles querem aprimorar, mas essas coisas não querem ter os filhos dos quilombolas não querem ter uma Barbie, entendeu? Não querem. Pelo menos eu presumo isso, e nem acho que isso seja uma questão. Agora, o que eu queria falar, que eu esqueci de falar, é o seguinte: as forças destrutivas da política hoje, elas estão nos think tanks. Think tanks é que molda muitas das nossas percepções, das nossas percepções ideológicas, políticas e individuais. Nós somos muito guiados por essas coisas. São esses think tanks. E eu me lembro, eu não sei se vocês viram aquele documentário sobre a queda da Bolsa lá de 2008, que está até no Netflix, Inside Out, não sei se é Inside Out, que eles estavam falando sobre a crítica ao liberalismo, falando todos sobre o liberalismo, mas os liberais, esses liberais econômicos, criaram think tanks. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que é motorista de táxi aqui em Teresópolis, que acompanha esses think tanks. Ou seja, ele mostra, ele transmite para mim. Se você quer saber exatamente o que ele acha sobre a coisa, o que os liberais estão... Apesar de ser uma pessoa maravilhosa, não vou falar o nome dele, porque não vem aqui o caso, mas ele fala exatamente as coisas dos liberais. É uma coisa... E isso é um projeto internacional. É um projeto internacional. Então, nós somos orientados, por isso que eu estou falando, de como gerencia nossas percepções, e os think tanks são uma forma de gerenciar percepções também. E isso eu não falei no coisa, porque eu me perdi. E isso é uma coisa importante. Agora, sobre isso que você está falando, Alfredo, eu acho que nós temos que estar na hora de... É claro que nós temos que... O Brasil tem que fazer uma DR, né? Tem que discutir... discutir as relações, as nossas relações. Até então, produtos... Temos que discutir o que a gente quer, o que o Brasil quer. Que fuja disso. Entendeu? Eu colocaria da seguinte maneira: realmente você tem razão que com os meios de comunicação atuais, redes sociais e tal, virou o paraíso dos think tanks, principalmente os da direita, para fazer a cabeça das pessoas e formatar a percepção delas. Concordo. Mas tem o outro lado da história, é que esses think tanks e toda essa ideologia que eles propagam não resolve um problema que seja. Né? E as pessoas têm problemas. Quer dizer, nós temos muitos problemas para resolver, mas essas ideologias todas só pioram a situação. Né? Então, é algo que eu vejo assim, que por um lado é muito eficiente, por outro é totalmente ineficiente para resolver problema. Quer dizer, as pessoas ficam cheias de minhoca na cabeça, mas não sabem resolver o seu problema, né? A pessoa está desempregada, mas não sabe o que fazer para ter uma ocupação, né? Isso não ajuda essas pessoas a resolver seus problemas, né? Vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos ver o Jornal das 10. Jornal das 10, Jornal Nacional. É a reprodução das fintechs. De quem produz. É a reprodução das fintechs. Né? É isso. Dos bancos. É isso. Então, agora todo mundo... Vai. Agora, aí pior que é o seguinte. Vai lá... Faça o empréstimo do seu banco e faça o seu ideal. E depois, quando vier a próxima crise, você vai, pum! Se vai ter a sua casa para pagar a dívida que você vai ter com o banco. Então, assim, essa ideologia, ela é muito bacana. Por isso que eu estou te falando, a política, nós temos que... Eu não sei, eu estou muito animado em votar no Lula. Eu estou começando a me animar em votar no Lula. Desculpa falar isso. Justamente porque eu acho que ele pode transformar alguma coisa, dar algum elemento novo a essa política que está demais. Né? Que, por incrível que pareça, o pior de todos... Veja bem, eu não estou votando, não estou querendo dizer que eu
eu apoio o Bolsonaro de jeito nenhum, eu odeio esse cara, eu detesto esse cara, mas o cara foram 2 anos de depressão econômica, mas foi por causa da depressão do Temer. Mas a destruição do Temer foi mais na economia, né? Nas regras econômicas. Isso. A destruição do Bolsonaro, além de ser na economia, porque o Guedes continua a mesma política econômica do Temer, é também na política, é no ambiente, é na ética, é a destruição social, econômico e social. Não, mas acontece o seguinte, nós temos que ser justos aí, né? Vamos também o seguinte. Eu acho que, por exemplo, nós estamos falando de meio ambiente, né? Aquela hidrelétrica que acabou, que nasceu no governo Lula, aquela lá do Pará, que nasceu no governo. Eu me lembro. Belo Monte, Belo Monte. Eu me lembro que as pessoas iam lá e tiraram vários índios de lá. Vários índios foram mandados embora de lá. Eu me lembro que, na época, o ministro da Defesa, que era aquele cara que era do PCdoB, que foi presidente da ONU. Rebelo. Hã? Aldo Rebelo. Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo chegou e falou assim: pô, o que vocês querem? Transformar os índios em museu para vocês virem aqui visitarem? Eu me lembro disso. Nossa, falou isso? Ele falou isso. Pode botar ele falou isso. E eu me lembro como assim, pô. E foi uma época também de grande devastação na área urbana, na área do meio ambiente também. A Dilma teve grande devastação na meio ambiente. Mas quando a Marina Silva era ministra do Ambiente, foi a época que mais caiu o desmatamento da Amazônia. Exatamente. Aí quando ela foi praticamente demitida, e aí voltou cresceu de novo. Né? Eu gosto, assim, quando eu estou falando isso, assim, veja bem, claro que eu torço pelo Brasil, né? A gente torce pelo Brasil, porque a gente quer que isso aqui dê certo. Mas eu devo dizer que nós temos que reinventar essa política, que nós temos que fazer política fora da mídia. E uma coisa que, por exemplo, o Podemos fez, que é uma coisa muito legal, quando teve a coisa, o que eles fizeram? Núcleos de vários lugares, conversando. Isso que nós estamos fazendo aqui, várias pessoas estão fazendo lá, fazendo isso. Isso que seria o tema nosso de coletividades digitais, seria a ideia, esses núcleos digitais ligados a um projeto de transformação da política. Né? O problema é que tem que interconectar todos esses papos para um grande papo. Né? Isso que nós estamos fazendo é um micro. É um ensaio, um pré-ensaio. Pré-ensaio, exatamente. Uma preliminar de um ensaio, mas... A gente está... Boa. Uma coisa que eu acabei também não falando, que é o seguinte, uma coisa que está rolando hoje é que esse Léo Strauss, ele trouxe a religião como o Léo Strauss e o Khatub, aquele da Irmandade Muçulmana, eles trouxeram para a coisa a necessidade do conservadorismo. A religião como forma de aglutinar as pessoas. Exatamente. A única coisa que eu acho que o que está acontecendo, o que vai acontecer... Por que a religião está começando? Porque é o seguinte, nós da geração... Eu, por exemplo, sou da geração Baby Boomer, nós precisamos de alguma... que a morte se aproxima daqui a 20 anos, enfim, pode vir antes, pode vir depois, a gente não sabe. A gente precisa de uma coisa assim, de lidar com isso. Então, a religião, a volta da religião é uma coisa que está sendo... Todo mundo cultiva, de uma certa forma, é uma forma de buscar uma certa ética. Mas só que acontece o seguinte, que a religião, no qual quando ela se aninha ao mercado, quando ela fica ao mercado, ela se transforma em quase um think tank também. Principalmente, uma faca de dois gumes, né? Exatamente, os pentecostais americanos. Né? Eles perderam o protestantismo básico, transformaram em pentecostais.
Eles ocuparam vários... Os caras estão aí, no Brasil estão... Só que no Brasil é mais primitivo, são mais primitivos, como assim como o presidente Bolsonaro é primitivo. Mas ele são forças que vão acabar aglutinando. Esse também é meu outro medo também. Enfim, cara. E o risco é a rota do Afeganistão, né, em que a volta de um Estado teocrático e que as conquistas da democracia que no... De ouro, que na parte religiosa é a parte que eu mais gosto, né? É onde eu nado de braçada, vamos dizer assim. E na parte religiosa, o importante é a gente focar que nós conseguimos evoluir para um Estado laico, de nome. Apesar de ser laico, tem uma cruz atrás levantada. Então é um laico cruz ainda. Então, em vez de deixar caminhar para ser um Estado cristão, que não pode, continua sendo laico, mas um laico agora pleno. E, para mim, a laicidade plena, ela não deixa você usar uma religiosidade como linha de poder para usar como ferramenta. O Brasil foi explorado através de ferramenta cristã. Quer dizer, o cara chega aqui e fala, tem só um Deus, pronto, e Bíblia. Então, nós já fomos, né, invadidos e explorados por isso. Então, manter o laico é muito importante. E, no manter o laico, o importante é uma coisa de contraponto, agora que é legal. O laico não é tolerar outra religiosidade. Não é tolerar. É sentir a outra religiosidade. É saber que lá tem um recurso para você se dar bem também. Na Umbanda, no cristianismo, no muçulmano, qualquer religião tribal, você tem um recurso para trabalhar com coisas subjetivas para resolver problemas objetivos. Então o laico é isso, é olhar todas as religiões e saber como se fosse um remedinho de partilheira. Para essa dor eu quero Umbanda, para essa dor eu quero cristianismo, para essa dor eu quero espiritismo, para essa dor eu quero tal coisa. E aí você é laico. Então você não tolera a religião. Porque tolerar é você falar, coitado, ele não sabe nada, é já colocar uma meritocracia preconceituosa em cima do outro. Não. Cada um tem sua saída. Se você não está bem, troca. Cara, não é obrigado a nascer numa religião. Então, esse laico, para mim, é um caminho legal. E você falou dessa religiosidade. A sensação que eu tenho é que nesse momento é um momento de pico de um cristianismo selvagem, eu chamaria isso, tá meio selvagem, mas tende a cair, vai virar poeira. Sério mesmo, vai virar poeira. Porque o que o Alfredo falou, não resolve a questão, não resolve o mais feijão no prato. Agora é fuzil, não é feijão. Você entende? Não resolve. Então, essa fala vai virar uma falácia e esfarela. Então, o fator é se preservar e tirar aquela cruzinha de cima do nosso STF, tirar aquela começar uma reunião em nome de Deus, é muito complicado. Deus, como eu falei para o Celson, Deus é Jesus, Bíblia e a questão. Esse Deus já tem uma semântica pronta de quem vem e dominou e invadiu o país, entende? Fala de uma força maior, fala de uma coisa diferente, um bem social, nossas divindades, o nosso valor maior, o valor humano, o amor, tudo bem, mas esse Deus já tem um rótulo atrás, já tem uma semântica que faz com que você reconheça o nome de Deus, e não o nome de Buda, não é? Você entende? Então, quebrar essas pequenas coisas resolve, porque eu acho que a linha de poder religiosa no Brasil, pela linha cristã, é muito forte. Tem que ser laica. A linha de poder no Brasil tinha que ser laica. É qualquer religião. E não se tolerando, e sim se entender. Pensadores geniais cometeram um equívoco quando falaram em reunião, porque eles simplesmente criticaram. Não, a religião é uma realidade que aparece no cérebro das pessoas. E eles, eu não sei, acho que isso que o Jackson está falando, de outra forma, eu diria, é uma questão de respeitar o indivíduo. O indivíduo tem que respeitar outro indivíduo. Porque a questão do indivíduo não é um negócio para ser discutido de maneira super abstrata, uma filosofia antiga. Não. Indivíduo é um organismo que tem uma química única e uma história única. Tá bom. É banal. Isso tem que ser respeitado. O indivíduo tem uma química que é a química só dele. E uma história que é a história só dele. Algumas coisas os indivíduos compartilham. Todo mundo tem necessidade de se alimentar, né? No trabalhinho que eu estou fazendo, que já está
com o Alfredo, né? Que eu chamo de física da natureza do ser humano, tem 3 princípios entre os. O princípio seguinte: primeiro, certezas. Quais são as certezas do indivíduo? Uma é que ele nasceu, a outra é que ele vai morrer. E uma outra importante é que ele tem um corpo, né? E esse corpo tem o que? Uma química única e uma história única também. Isso tem que ser respeitado. Colocou para nós aí, né? Por um lado, a gente fica meio preocupado, né? Porque o mercado continua sendo o chefe dessa questão de percepção aí, né? E aí o mercado não compreendeu o seguinte, né? Que ele pode ser selvagem, mas não precisa ser burro, né? Eu diria, então, que é uma maneira de se salvar um pouco aí nessa questão, né? Eu acho que a gente tem que voltar para valorizar a universidade. A universidade tem espaço para essas preocupações que nós estamos com elas aqui. O mercado não. O mercado quer cada um colocar o seu produto e levar a melhor. O Podemos espanhol, ele nasce disso. Nasce de uma necessidade, mas ele nasce através de um movimento social. Uma coisa que aí a minha crítica que eu faço à galera do passe livre é que a coisa ficou dos 30%, os 30 centavos. Aquilo ali era o momento, ou seja, ninguém tinha um projeto para colocar. E alguém foi lá e ocupou aquele projeto. E aquele projeto, nós estamos pagando por esse projeto. Então, nós através das redes sociais, nós acordamos os gigantes, que estava adormecido por muito tempo, o gigante acordou e todo mundo saiu. Não, eu não quero me meter, não política, eu não quero partido político, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Nós perdemos naquele momento um grande momento de refletirmos sobre o país. E acabou que deu no que deu, né? Ou seja, mas assim, eu sempre olho no sentido histórico, né? De que, no sentido histórico, eu acho que esse momento que nós estamos passando é um momento importante. Porque, claro que nós vamos ter o prazer de derrubar esse cara, mas é um momento que nós precisamos reinventar a política. Então, e para isso nós temos que estar muito certos como as nossas percepções estão sendo manipuladas para pensarmos de uma determinada maneira. Como aí a estabilidade, a famosa estabilidade que todos os jornalistas falam o tempo todo, elas representam uma estabilidade para quê? Uma estabilidade tecnocrática. Uma estabilidade tecnocrática, ou seja, é a economia devorando a política. Nós é que damos o jeito, nós é que escolhemos. Porque se você for eleito, a bolsa vai cair. Se você for eleito, nós vamos tirar todos os capitais daqui de dentro. Se você cair, nós vamos transformar esse país numa... E eles não têm o menor problema de fazer isso. Agora, como você fazer isso com eles? Como aceitar que existe esse problema, agora criarmos a nossa própria narrativa. E, senão... E só para finalizar, eu queria agradecer. Para mim foi muito importante, porque é uma coisa que eu tenho escrito.